Muito bem, estamos de volta aí com o nosso direito constitucional. Hoje, na verdade, nós estamos aqui, eu, professor Geraldo Andrade, professor André Maia e o professor Tiago, estamos aqui, na verdade, para corrigir as questões. O professor Tiago já respondeu a peça, tá? E aí eu vou responder as questões de número 1 e número 2. Logo em seguida eu vou passar para o professor André Maia, ele vai responder questão de número 3, e logo em seguida o professor Tiago vai responder a questão de número 4. Tudo bem? Vamos lá, primeira questão aqui, trabalhando com vocês, né? Diz assim, enunciado questão número 1. Um candidato a presidente da República, em discurso durante campanha eleitoral, fez as proposições a seguir para seus eleitores. Item 1. Que iria revogar imediatamente uma medida provisória nociva ao interesse público, que foi editado em 10 de setembro de 2001, antes, portanto, da promulgação da Emenda Constitucional número 32 de 2001. Observe, gente, que esse enunciado aí deixou muito claro, foi anterior à Emenda Constitucional 32 de 2001. Tá? Essa emenda, na verdade, foi do dia 11 de setembro de 2001. Tá? Número 2, diz assim, que iria editar medida provisória para modificar alguns artigos da Lei 6.815, de 80, mais especificamente aqueles que tratam da naturalização do estrangeiro residente no Brasil, bem como fixar novas regras processuais da Lei 8.078, que institui o Código de Defesa do Consumidor. Observe o seguinte, que nesse item 2 aí diz, regras processuais, tá, do Código de Defesa do Consumidor. Aí continua a questão. A partir da hipótese apresentada, com base nas regras de processo legislativo brasileiro, responda aos itens a seguir. Letra A e letra B. A letra A está dizendo assim, é constitucionalmente possível revogar uma medida provisória que tenha editado há vários anos e que ainda não tenha sido objeto de apreciação do Congresso Nacional, ou seja, não tenha sido rejeitada nem convertida em lei, tal qual consta da primeira proposição feita pelo candidato. Justifique. Olha só, essa medida provisória, ela é anterior à medida provisória de número 32 de 2001. Diz aqui a data que ela é de 10 de setembro. Portanto, essa medida provisória ainda está o quê? Ainda está vigente, beleza? Então, é possível essa revogação? É possível. Com base em quê? Com base no artigo 2º da Emenda Constitucional 32 de 2001. Tá? Vamos lá no artigo 2º da Emenda Constitucional 32. Diz assim, olha, eu estou com ele aberto aqui. Artigo 2º. As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação dessa emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional. Tá? Essa, na verdade, questão trata de dispositivo de lei, tá? Cujo fundamento aí é o artigo 2º da Emenda Constitucional 32. Emenda esta, lembrando que está ainda em vigor, então é possível aí a sua revogação. O dispositivo B diz assim, a segunda proposição feita pelo candidato no sentido de editar medida provisória com o intuito de regular a naturalização de estrangeiro, que se refere aí aos direitos políticos, residente no Brasil, bem como fixar novas regras processuais do Código de Defesa do Consumidor, olha lá, normas processuais do Código de Defesa do Consumidor, encontra amparo constitucional? Encontra amparo constitucional? Não encontra. Por que não encontra? Qual que é o fundamento disso aqui? Olha só, aqui, voltando aqui, tá? A letra A, nós citamos, artigo 2º, Emenda Constitucional 32, o dispositivo B.
O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A, trata, na verdade, aí dos direitos políticos. Tá? Vamos lá no 62, artigo 62, diz assim, olha, que é vedado, né, edição de medida provisória, e vem o parágrafo 1º, trazendo lá as vedações. Inciso 1, a linha A, diz lá, relativos a. Aí diz assim, nacionalidade, cidadania, vírgula, aí diz lá, ó, direitos políticos, beleza? Então, não é possível aí a sua revogação, beleza? E logo em seguida diz assim, olha, bem como fixar novas regras processuais do Código de Defesa do Consumidor enquanto amparo constitucional, que também não é possível. Mas qual que é o fundamento? A linha B, logo em seguida, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, que trata lá do direito processual. Tudo bem? Então, tá? Fundamentos aí, tá? Os fundamentos aí, vocês vão colocar aí no artigo 62, né? Que são as chamadas vedações das medidas provisórias. Beleza? Vamos para a próxima questão? A próxima questão, questão de número 2, tá? Essa questão, na verdade, um item trata de teoria da Constituição e o outro item, o item B, trata, na verdade, de letra de lei, tá? Lá no artigo 60. Então, diz assim o enunciado. O presidente da República edita medida provisória, estabelecendo um projeto de ensino para a educação federal do país, que, dentre outros pontos, transfere o centenário Colégio Pedro II do Rio de Janeiro para Brasília, pois só fazia sentido se estivesse situado na cidade do Rio de Janeiro, enquanto ela era a capital federal. Muitas críticas foram veiculadas da imprensa, sendo alegado que a medida provisória contraria o comando contido no artigo 242, parágrafo 2º. O dispositivo 242, parágrafo 2º, trata-se de uma norma o quê? Formalmente constitucional. Tudo bem? Tá? Isso aí, na verdade, foi trabalhado aí pelos professores. Tá? Em resposta, a Advocacia Geral da União sustentou que não era correta a afirmação, já que o mencionado dispositivo da Constituição só é constitucional do ponto de vista formal, podendo, por isso, ser alterado por medida provisória. Considerando a situação hipotética apresentada, responda de forma fundamentada aos itens a seguir, item A e item B. O item A diz, segundo a teoria constitucional, qual é a diferença, diz a questão, entre as denominadas normas materialmente constitucionais e as normas formalmente constitucionais? Normalmente, em sala de aula, os professores tendem a fazer uma distinção, tá? Um desenhozinho assim, incluindo aqui as chamadas normas materiais, é isso? Ou norma material. E aqui as chamadas normas formais, ou formal. Tudo bem? De forma que as chamadas normas materiais, elas estão dentro das normas formais. Essa norma, chamada norma material, ela trata dos direitos e garantias fundamentais, da separação dos poderes e da chamada organização do Estado. Já as normas que nós chamamos de formalmente constitucionais, que é o que retrata aqui o item da questão, dispositivo 242, parágrafo 2º, são normas formais, ou seja, são normas que, além desses dispositivos, tratam de outros dispositivos, tá? Mas foram todas normas elaboradas pelo Constituinte, tudo bem? Essa, então, é a distinção entre a chamada, tá, norma material e a norma formal, beleza? O item B,
o item B, na verdade, é uma letra de lei, né? Está dizendo assim: o entendimento externado pelo AGU à imprensa está correto? Sendo possível, vocês acham que está correto? Claro que não, né? Sendo possível a alteração de norma constitucionalmente formal por medida provisória? Não. Essa alteração deve se dar sempre por quê? Por emenda constitucional. Qual que é o dispositivo que vocês irão citar? Vocês citariam o artigo 60 da Constituição. Tudo bem? Então, assim, comigo, né, ficaram apenas questões número 1 e número 2. Vou chamar aqui o professor Tiago Maia, né, para comentar com vocês aqui a questão de número 3. Vem para cá, professor Tiago, tá? Ou melhor, Tiago não. Tiago Maia não, André Maia, gente, tá? Desculpa aí, tá? Obrigado, professor Geraldo. Olá, meus amigos. Vamos aqui iniciar a correção da questão 3. Questão 3, uma questão que vocês vão ver, uma questão bem tranquila, uma questão eminentemente legislativa, uma questão que eu acredito que ninguém tenha problema para compreender o que o enunciado quis e achar nas normas pertinentes. Questão 3 diz: a Assembleia Legislativa do Estado X elaborou lei estadual que determina que os veículos apreendidos pelas polícias militar e civil caso não sejam reclamados no período de 3 anos, serão levados à asta pública, repartindo-se o produto do leilão entre o Estado e o município. O governador do Estado, preocupado com a constitucionalidade da lei, visto que ela atingirá patrimônio privado, consulta o Procurador-Geral do Estado, naturalmente, para saber acerca da validade desta lei estadual que surgiu. Com base no caso, responda fundamentadamente: a lei estadual está de acordo com as normas da Constituição da República Federativa de 88? Então, a primeira pergunta, dentro daquela conversa que nós tivemos em sala de aula, você leu o enunciado, identificou o tema e vai buscar com toda a calma no seu texto constitucional. Porque, regra geral, a nossa prova de constitucional tem como base o texto constitucional e praticamente a prova é consultável só na Constituição e, eventualmente, nas ações constitucionais. Ao percebermos que o tema é Estado elaborando lei, questionarmos a constitucionalidade desta lei ou não, o que se nos apresenta é a competência legislativa em relação ao tema tratado. Ora, quem é competente para legislar sobre veículos apreendidos pelas polícias? Ora, quando eu penso em veículos apreendidos pelas polícias, estas regras estão no Código Brasileiro de Trânsito. É legislação de trânsito. Veículo apreendido decorre de norma de trânsito. E quem é competente para isto? O Estado? Vamos confirmar. E que tal lei atingirá o patrimônio privado. Se a questão deixou bem claro, o patrimônio privado, poderia simplesmente ter falado sobre o patrimônio, sobre os veículos. Não foi por acaso que a questão deu isso. E quando eu penso em patrimônio privado é objeto de que área do direito? Do direito civil, que trata de regras de propriedade. Propriedade, direito de propriedade. Então, verdadeiramente, nós estamos diante de uma questão que questiona a constitucionalidade, a validade, a adequação, a subsunção da norma estadual à previsão constitucional. E, de fato, esta lei estadual está de acordo com a Constituição da República? Não. Outra coisa que nós conversamos em sala de aula, conversamos nas aulas,
conversamos no nosso aulão final, nosso aulão de revisão, com dicas finais de direito material e de peças, como é que nós vamos elaborar nossa resposta no enunciado? Se a pergunta é para sim ou para não, adotando o comportamento da FGV na hora que ela libera o gabarito comentado, em que ela coloca os itens com a pontuação atribuída, normalmente vem sim ou não, certo ou errado, quando a pergunta permite isso. E a pergunta é, a lei estadual está de acordo com as normas da Constituição? Não. Não está de acordo por quê? Porque a Constituição da República, questão 3, letra A. A Constituição da República diz no artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, o nosso famoso capacete de PM, em que temos ali vários ramos do direito em que se encontra o direito civil. Então, o direito civil só é legislável pela União, regra, a não ser que a gente caia numa das regras do parágrafo único do artigo 22. Então, competência da União para direito civil. Então, uma parte da questão está errada. E a outra parte da questão em que a lei estadual versa sobre trânsito. Normas de trânsito, artigo 22, inciso 9º da Constituição, compete privativamente à União legislar sobre trânsito. Então, a nossa resposta é não. 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 Não, ponto. E aí, vamos redigir. A lei estadual está de acordo com as normas da Constituição? Não. A lei estadual, abreviando para otimizar, a lei estadual não está de acordo com as normas da Constituição da República de 88. Você pegou o enunciado e objetivamente colocou a resposta na negativa de acordo com a conclusão que você chegou. Agora eu tenho que explicar por quê. Eu posso emendar vírgula, pois, ou então eu posso abrir um novo parágrafo. A lei estadual é inconstitucional uma vez que a competência para legislar sobre trânsito, artigo 22, inciso 9º, e sobre direito civil, propriedade dentro do direito civil, sobre direito civil, artigo 22, inciso 1º, aí eu vou pegar exatamente o enunciado do caput do artigo 22, é privativa da União Federal. Perfeito? Então, a lei estadual está de acordo? Não. Não está de acordo. Confirmei o meu não. Por que não está de acordo? Ela é inconstitucional, uma vez que a competência para legislar é privativa da União. E a coloco os artigos. Eu apresentei aqui a fundamentação jurídica e aqui com os artigos a fundamentação legal. Resposta completa, 0,65 para você. Eu tenho certeza de que você acertou esta questão na sua plenitude. Item B. O item B também é um item bem legal, bem simples e diz: o governador do Estado, que ficou preocupado com a constitucionalidade da lei e consultou o seu PGE, pode propor perante órgão da União alguma medida judicial visando a impugnação da lei estadual? Eu sou governador do Estado,
e entendo que a lei em questão é inconstitucional. Nem estou questionando aqui de veto, né? A questão deixou bem claro. Medida judicial perante órgão da União. Órgão da União é o órgão julgador, já que quem editou a lei inconstitucional foi a Assembleia. Então, o órgão da União, órgão julgador, vai receber uma medida judicial. O governador pode adotar alguma medida judicial contra esta lei inconstitucional, no entender dele? Sua letra B. Sim. A pergunta não é objetiva para sim ou não. O governador pode propor? Justifique. Sim, ponto. O governador do Estado pode propor medida judicial contra a lei estadual. Beleza. Ah, André, eu vou perder tempo escrevendo isso. Isso aí é um mecanismo para você compreender e assimilar e mostrar para o examinador que você sabe o que você está dizendo. Não é um chute, sim ou não, que eu coloco qualquer coisa. Isso acontece demais. E o cara vê que você está certo da resposta. Agora eu digo qual é a medida judicial. O governador do Estado, vou apagar aqui, tá, produção? O governador do Estado pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Por que ação direta de inconstitucionalidade? Visando a impugnação da lei estadual. Ele não está questionando a constitucionalidade dela, ele já entende que ela é inconstitucional e quer que o órgão competente declare que ela é inconstitucional. Então nós temos uma ação para isto, ação direta de inconstitucionalidade. O governador pode propor uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, porque em face da Constituição da República, pode propor uma ADIM perante o Supremo Tribunal Federal, respondendo a questão em partes para você compreender toda a estrutura dela. O governador do Estado é legitimado ativo para propor ADIM ou ADI. É legitimado ativo para propor ADIM nos termos do artigo 103, inciso 5º da CR e do artigo 2º, inciso 5º da Lei 9868 de 99. Ele é legitimado. Beleza. Nesse caso, ou de outra forma, em se tratando de governador, nesse caso, o governador deve apresentar ou mostrar configurada, a pertinência temática. O que é pertinência temática? É o nexo entre a norma impugnada e os objetivos institucionais daquele que tem que apresentá-lo. O nexo, ou apresentá-la, pertinência.
Nesse caso, o governador deve mostrar ou demonstrar configurada a pertinência temática, pois ele é um dos legitimados especiais, ou também conhecido na doutrina como interessados. Enquanto que, de outro lado, nós temos os legitimados amplos, neutros ou universais. Nesse caso, o governador deve demonstrar configurada a pertinência temática, pois ele é um dos legitimados especiais. Sendo que a lei estadual configura, assegura, demonstra tal requisito. Tal requisito. Beleza? Letra B da questão. Eu, obviamente, escrevi bastante para mostrar para vocês tudo o que é importante analisar. De fato, o governador do estado pode propor medida judicial para impugnar a lei? Pode. Pode por quê? Porque ele é legitimado. Ele é legitimado especial. E se é legitimado especial, tem que mostrar pertinência temática. Pertinência temática tem porque ele está tratando da lei do estado dele. Falando tudo isto e colocando os artigos correspondentes, você ganha o 0,60, fechando 1,25, acertando a questão 3. Maravilha? Questão muito tranquila, bastava ter muita calma, procurar na legislação, consultou, conferiu, bom senso, e vai para a questão 4, que é uma questão também bem legal, e o professor Tiago vai conversar com vocês. Sucesso a todos, conte sempre conosco. Opa, como vai? Tudo bem, gente? Já falei aí do enunciado, queria agradecer aqui ao professor Geraldo Andrade, que trabalhou as questões 1 e 2, ao professor André, que trabalhou muito bem a questão 3, que a gente falou em sala de aula, e a questão 4, pessoal, questão 4 foi a nossa questão de jurisprudência. Então, se a jurisprudência ela é cobrada no exame da OAB, está aqui, ó, na questão número 4, ok? Então, vamos entender? Vou ler aqui junto com vocês, tá? Após o pleito eleitoral, o deputado federal X, diplomado e empossado, resolveu trocar de legenda, alegando que as normas que disciplinam o Instituto Jurídico da Fidelidade Partidária ainda não foram editadas no Brasil. Ó, muito esperto ele, hein? O deputado federal X também conseguiu convencer o senador Y, diplomado e empossado, a também trocar de legenda usando os mesmos argumentos, ok? Efetuada a mudança para outra legenda já existente, o partido que perdeu seus políticos resolveu pleitear junto ao Poder Judiciário a perda dos respectivos mandatos. Com base na situação narrada, responda aos itens a seguir. Letra A. A iniciativa do partido político de reaver o mandato do deputado federal X tem fundamento na Constituição Federal de 88? Gente, a jurisprudência ela é clara no sentido de dizer o seguinte, olha, para os deputados, tanto estaduais quanto deputados federais e vereadores que são eleitos pelo sistema proporcional, o mandato eletivo pertence não a eles, mas sim ao partido político deles, ok? Ou seja, o destinatário do voto aqui, ó, é o partido político e não aí as pessoas dos deputados federais, estaduais e vereadores, ok? Então, se tratando de sistema proporcional, o mandato eletivo pertence ao partido político e não aí às pessoas que foram eleitas, aos deputados estaduais, aos deputados federais e aos vereadores. Onde que está isso? Vamos juntos comigo no artigo 45 caput, ok?
Olha o que diz o artigo 45 caput. Vamos lá. Artigo 45 caput. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Este foi o fundamento dado aí pela banca FGV, que já soltou o padrão de respostas, estou com ele aqui, né? Claro que teremos um outro aí oficial, ok? Mas vejam só, esse entendimento jurisprudencial, ele está lá no mandado de segurança. Anotem aí, vou colocar aqui no quadro para vocês. Professor, por que você vai colocar? Eu não tenho acesso a eles lá durante a prova? Gente, vocês vão ganhar mais conhecimento, ok? Então, nós temos o mandado de segurança 26602, o mandado de segurança 26603 e o mandado de segurança 26604, ok? Todos os três mandados de segurança. Esse aqui, ó, relatoria do Eros Grau. O 26603, Celso de Mello. E o 604, nossa atual presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Ok? Então, esses julgados chegaram à mesma conclusão, qual seja, os eleitos pelo sistema proporcional, o mandato eletivo pertence ao partido político e não aos deputados federais, estaduais e vereadores. Tá? Portanto, a resposta seria baseada aqui nessa jurisprudência. Professor, mas olha só, a pergunta foi a seguinte: a iniciativa do partido político de reaver o mandato do deputado federal X tem fundamento? Digamos que a questão terminasse aí, sem ser na Constituição. Tem fundamento? Claro que tem. Inclusive, há jurisprudência do STF nesse sentido, conforme a gente viu aqui. Mas aí, a pergunta não é só essa. A pergunta diz aqui, ó, a iniciativa do partido político de reaver o mandato do deputado federal X tem fundamento na Constituição? Gente, olha só. Na verdade, na Constituição, eu, Tiago Torres, os outros professores que estão aqui, concordaram comigo, a gente discutiu nesse sentido, não existe um fundamento normativo direto na Constituição. A OAB-FGV já soltou a resposta dizendo que sim, Tá? Nós aqui diríamos que não há um fundamento normativo direto na Constituição, mas a jurisprudência do STF já entende que os eleitos pelo sistema proporcional, o mandato eletivo pertence aos partidos políticos e não às pessoas que, os deputados federais, os deputados estaduais e vereadores que foram eleitos, ok? Então, veja, eu acredito que quando a OAB FGV soltar aí o gabarito oficial, talvez vai ser aquele caso da questão que tanto vale a resposta sim, quanto vale a resposta não, mas o que será pontuado é a justificativa que, tanto para a resposta sim quanto para não, a justificativa será a mesma, ok? Bom, e aí partimos para B, né? A B diz o seguinte: a solução jurídica é a mesma para o caso do senador? Aí eu pergunto para vocês, né, gente? Senador é eleito pelo sistema proporcional ou pelo sistema majoritário? Professor, eu sei essa. Olha, de acordo com o artigo 46 caput, vamos lá? Artigo 46 caput, olha só. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Portanto, o senador aqui não perderia o mandato eletivo. O voto não é para o partido, o voto é para a pessoa do senador, ok? Mas aí, a OAB-FGV explicou isso aqui no gabarito agora, provisório, e olha só, ela justificou com base na soberania popular, tá certo? Tá certo. Ainda colocou lá artigo 1º, parágrafo único, tá certo, artigo 14 caput, tá certo. Ambos falam do princípio da soberania popular, mas ela não colocou como fundamento o artigo 46 caput.
acho, no meu entender, que o artigo 46 caput da Constituição justifica muito mais essa resposta, ou ajuda a justificar, junto com o princípio da soberania popular. Mas o importante aqui é a gente entender que, no caso, o senador não perderia o mandato dele se ele mudasse de legenda, ok? Por quê? Porque ele é eleito pelo sistema majoritário. Beleza, gente? Olha só, nós continuaremos aqui, eu disse para vocês que estamos sempre juntos, né, tanto eu quanto o professor Abraão, que não pôde estar aqui, o professor Geraldo Andrade, a professora Helena, o professor André Maia, nós sempre estaremos com vocês, antes, durante e depois, ok? Então vamos aguardar o resultado com calma, aqueles que estão ansiosos, que já acham que não deu certo, e eu acertei a peça, já tive mensagem assim, professor, eu acertei a peça, fui mal nas questões. Calma, calma, gente, calma. Vamos aguardar sair o resultado, nós vamos auxiliá-los na fase recursal também, ok? Então, é isso. Bom, queria agradecer aos professores, queria agradecer à direção do Aprovarium, de mover toda aí a sua estrutura de pessoal para poder possibilitar aí essa gravação de hoje, ok? Vamos continuar torcendo, o resultado vai sair. Quando sair, estaremos aqui à disposição dos senhores. E um grande abraço para vocês e até os nossos próximos encontros. Tchau, tchau.